Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a teoria das relações humanas, parte 1. Parte 1 porque eu resolvi quebrar para ficar mais fácil, né? A gente ficar com vídeos mais curtos para que você possa aproveitar mais e não tomar tanto o seu tempo assim, né? Ter que parar o vídeo no meio, depois ficar procurando, é muito chato. Então, turma, hoje eu vou falar sobre a teoria das relações humanas, a parte 1 dela. E o que você vai falar, professor, dentro das teorias das relações humanas? O que você está buscando falar? Então, dentro da teoria das relações humanas, primeiro nós vamos falar sobre as origens da teoria das relações humanas, onde isso tudo começou. Nós vamos ver que tem a ver lá com Hawthorne, né? Que foi aquela experiência acontecida de 27 até 32, né? Ao contrário do que muita gente pensa, Hawthorne não é a pessoa que efetuou a experiência, até Hawthorne foi efetuado na experiência lá. E depois nós vamos falar na parte 2 sobre a civilização industrializada e o homem. Então, a teoria das relações humanas, ela vem justamente para falar dessas duas, né? Falar do homem e falar também da empresa e da junção desses dois e aproveitar para falar de algumas coisas que não foram faladas lá na escola clássica, né? Onde a gente tinha uma coisa muito mecanicista, né? E o homem era uma parte da máquina. Então, a hora que começa a se pensar no homem para ver se existem fatores ou não que influenciam esse cidadão na sua produtividade. Então, logo de início, então, a gente quando traz as origens, a gente vê a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Hoje a gente já sabe que a administração, que a empresa, a organização, ela é feita de pessoas para pessoas. Por mais que esteja se buscando, né, robotizar todas as organizações, mas elas ainda continuam sendo feitas de pessoas para pessoas. Então, buscar humanizar isso tudo, né? Hoje as organizações são muito mais humanas do que no início do século passado, né? É uma coisa assim, homem e máquina mesmo. E democratizar um pouco a administração, né? Para que todo mundo possa ter conhecimento do que acontece dentro das organizações. Depois, teve outra necessidade que foi o desenvolvimento das ciências humanas. Então, na hora que começa a desenvolver as ciências humanas, psicologia, olhar para as pessoas, para o eu, começa a se ter uma noção de, opa, peraí, temos que dar uma olhada nesse pessoal, né? Então, assim, começou lá na psicologia, mas será que a gente não pode usar isso dentro das organizações? Hoje usa-se muita psicologia dentro das organizações. Eu já vi que tem disciplinas para isso, né? Psicologia organizacional, justamente para entender e compreender e ajudar o ser humano dentro da organização. Temos também as ideias e a filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin. Então você vê, Kurt Lewin, você vê, temos então filosofia, né? Ideias vindo da filosofia, a administração, a filosofia teve muita influência dentro da administração e agora aparece a psicologia também trabalhando junto, psicologia e filosofia, influenciando novamente a administração para olhar o que? O ser humano, as relações que acontecem dentro da organização. Por último aí, a gente tem as conclusões da experiência de Hawthorne, que a gente vai falar mais no final dessa parte 1 aqui, segura um pouquinho aí. E aí vem a pergunta, né? Mas, professor, muito bacana, o que é esse raio de experiência de Hawthorne? O que foi? Uma coisa que eu posso falar hoje em dia é que a gente vive uma grande experiência de Hawthorne hoje em dia, né? A gente vê as coisas mudando o tempo todo, né? As variáveis mudando o tempo todo, e a gente às vezes é jogado de um lado para o outro, ou a gente se adapta, toma medidas contingenciais e por aí vai. Então a gente o tempo todo está no meio, está travando uma batalha aí dentro da nossa própria experiência. E a experiência de Hawthorne, ela foi coordenada por Elton Mayo, então um acadêmico de Harvard, e estendeu-se a fadiga aos acidentes no trabalho, à rotatividade do pessoal e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Então você vê, a gente tem aí então, falando sobre a fadiga,
Então, lembra do mecanicismo, a gente lá apertando o parafuso até chegar um ponto que a pessoa não aguenta mais fazer aquilo. Mas por que acontece? Gente, tão fácil apertar parafuso, o melhor trabalho do mundo. Será que é o melhor mesmo? Será que é legal? Você já teve a experiência de trabalhar só com uma coisa? Eu gosto de falar o seguinte, minha esposa, ela teve um sonho uma vez que era de trabalhar só assim, o computador, ela só tem que digitar e nem pensar, porque ela trabalhava num serviço que dependia muito dela. E, cuidado com o que se pede, que você pode conquistar. Ela foi trabalhar justamente no que ela queria. E aí, quando ela chegou lá, era só digitar, digitar, digitar. No início, que legal, que eu não preciso pensar. Mas depois, começou a dar aquela fadiga de fazer só aquilo, repetitivo, que ela não aguentou. E adivinha para onde ela voltou? Para um lugar onde depende tudo dela. Então, gente, não é legal fazer a mesma coisa não, sempre, tá? É legal a gente estar evoluindo sempre, é diferente. E aí ele fala, aos acidentes no trabalho, então a pessoa começava a entrar ali, na repetição, só faço isso, só faço isso, só faço isso, só faço isso. E a pessoa parava de pensar, né? Isso não quer dizer que parar de pensar, não tinha fadiga, você está fazendo. E às vezes o problema é que você começa a pensar em outra coisa. Estou pensando em outra coisa e de repente, acidente de trabalho. É a coisa mais normal. Geralmente quando vai se investigar acidentes de trabalho, são em coisas que são repetitivas, em coisas que dependem da atenção, mas a pessoa às vezes está pensando em outra coisa, né? Está querendo, né? Não está ali fisicamente. Então, foi se investigar muito também porque, né, esses acidentes de trabalho acontecem. Depois, a rotatividade do pessoal, turnover. Rotatividade pessoal significa, não é ficar mudando o pessoal de lugar, não. Muito pelo contrário, ficar todo mundo parado, né? Era você pegar as pessoas, entrar para trabalhar, passar um tempo a pessoa ser demitida ou pedir demissão. Vir mais outras pessoas fazer a mesma coisa. Ou seja, aquele turnover o tempo todo. Por que tinha esse turnover? Justamente por causa das experiências que não eram boas. E aí o efeito das condições de trabalho sobre a produtividade, que é óbvio que foi um dos mais pesquisados, né? Será que as condições de trabalho influenciam? Hoje a gente sabe que influencia, e muito. Né? Você está num ambiente arejado, você está num ambiente bacana, iluminado, com pessoas agradáveis ao seu redor, ok. Só que naquela época lá não era bem assim, né? Era totalmente o contrário. Teve uma época no Brasil que identificou-se que a cor verde ela trazia uma estabilidade emocional. Tudo que era escritório era verde, escola era verde, tudo era verde. Hoje em dia, na hora que a gente chega, já é tudo mais ou menos mais pro bege clarinho, branco. Então você vê, é a população que mudou ou o entendimento que mudou? Ou talvez os dois que mudaram? Bom, mas vamos lá. Então, quando a gente fala da experiência em si, essa experiência de Hawthorne, quando foi colocada a experiência, primeiro a gente teve a primeira fase que foi o estudos da iluminação. Buscou-se entender como é que a iluminação afetavam as pessoas. Então, o que fizeram? 2 grupos. Geralmente, em experiência, sempre você tem 2 grupos, né? Um grupo de controle e um grupo que vai ser testado. Por que o grupo de controle vai ser testado? Até para você sentir qual é a variação. Então, nesse momento aí, nesse estudo da iluminação, um grupo manteve-se lá com iluminação constante, o trabalho era o mesmo, tudo do jeito que eles sempre fizeram. O outro grupo tinha lá, aumentava-se a intensidade de iluminação, baixava-se a intensidade de iluminação, para tentar descobrir se mudava a produtividade através daquilo. E nisso, os observadores estavam lá, observando, né, para ver o que acontecia. E aí o que acontece? Né, de repente, a produtividade dos dois continuou subindo. Ué, o que houve? Qual foi a mudança? Então, a gente observa que nessa fase a experiência não surtiu muito efeito, porque a luminosidade até então não fez tanta diferença. Por quê? Porque tinha outros fatores externos que não estavam previstos e que pôde impactar na produtividade. E um deles era o fato de ter pessoas observando. Então, aquela ideia de querer fazer sempre mais, né? Manter a produtividade, não. A chefia está olhando, então vão produzir, e aí não surtiu muito efeito. Depois, a gente teve aí o estudo de salas de teste, né? Então, nas salas de teste, implantaram variáveis de horário de descanso, horário de variação de almoço, ou seja, começaram a colocar outras variações que não só a iluminação
para ver se as pessoas elas mudavam a produtividade. Né? Depois da aplicação dessas variáveis, observou-se um crescimento da produtividade também. E quando retornaram as condições, aumentou-se a produtividade, continuou aumentando. Então também o estudo de salas de teste não surtiu muito efeito nesse momento. Falou, variar o horário de descanso ou de almoço não está dando muito resultado, a produtividade ela continua aumentando linear, porque continuava a ter uma coisa externa, né, que era a pessoa ali acompanhando o tempo todo. Depois veio a terceira fase, o programa de entrevistas, fase que foi muito boa, né? E que hoje as empresas tentam trazer isso de volta, que era o quê? Fazer entrevista com o funcionário, permitir que ele falasse abertamente sobre o que ele estava pensando, sobre o que ele queria, a forma que ele queria e por aí vai. Então, quando a gente fala do programa de entrevistas, né, então adotou-se essa técnica para poder estar entendendo o funcionalismo, como o funcionário se via, como ele via a organização, o que ele poderia buscar ou não. Depois passou-se a fase, então, da montagem, sala de montagens de terminais. Então, o grupo que passa a ser monitorado constantemente, e essa observação, tá, gente? Opa, quase caiu um negócio aqui. Essa observação, os artifícios que os funcionários utilizavam para se defender. Então, eles observaram durante essa fase que os funcionários ele se apoiava muito ao grupo, que o funcionário ele ficava mais forte com o grupo, o que acontece até hoje. Então, os funcionários tendiam a se proteger enquanto grupo. Então, as relações informais estavam muito dentro da organização, mesmo a organização querendo o quê? Que fosse totalmente formal, mas impossível. Hoje você entra numa empresa para trabalhar, não conhece ninguém, você só trabalha. Aí daqui a pouco você conhece um, vai para um happy hour com o outro, daqui a pouco aquilo se torna uma grande família, as famílias se conhecem e começam a se proteger enquanto grupos informais e não formais dentro da empresa. Então essas foram as observações que a experiência de Hawthorne pôde trazer. Mas aí, depois das observações, você tem as conclusões. Então, primeira conclusão que se chegou com a experiência de Hawthorne, que durou de 27 a 32, tá? O nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado, mas por normas sociais e expectativas grupais. Então, as normas sociais, expectativas enquanto grupo, enquanto sociedade, é que movia essa capacidade de produtividade. E não simplesmente ele ser mais forte, ou não estar com fome, não era isso que mudava o nível de produção. Outro, o comportamento do indivíduo se apoiava totalmente no grupo. Então, como a gente já falou antes, né? Então, o indivíduo, enquanto sozinho, fica até na dele, mas enquanto estava em grupo, ele sempre se apoiava no pensamento do grupo, né? Era homogêneo aquele grupo, né? Depois, a gente teve outra conclusão que foi: o comportamento dos trabalhadores está condicionado às normas e padrões sociais, né? Que até está ali na primeira já, né? Falando. Então, comportamento, as normas e padrões sociais. Então, quanto maior o padrão social do empregado, o comportamento dele era mais diferente do que tinha um padrão menor dentro da sociedade. Então, observou-se isso, que as pessoas com padrão social maior tinham um comportamento, né, melhor dentro da organização. Enquanto os clássicos se preocupavam com aspectos formais da organização, lembra? Piramidezinha, escola clássica, linha de hierarquia, um único comando, aquela coisa toda. Os autores humanistas se concentravam nos aspectos informais da organização. Ou seja, queria se ver como que a organização se comportava no que não aparecia oficialmente, longe da burocracia. Né? Hoje a gente já sabe o seguinte: é muito mais fácil, é muito mais produtivo trabalhar com quem você tem uma boa relação do que com quem você tem uma má relação. Não existe aquilo de profissional é profissional, pessoal é pessoal. Não, nós somos uma pessoa só. A gente não consegue dar esse, né,
esse clique, né? Agora eu sou pessoal, agora eu sou profissional. Não existe isso. Então, as relações informais, elas sempre vão estar dentro da formalidade das organizações. No local de trabalho, as pessoas praticam de grupos. No local de trabalho, as pessoas participam de grupos sociais dentro da organização e mantêm-se em uma constante interação social. Então, isso acontece no local de trabalho, então as pessoas participam daqueles grupos sociais, né? Tem hora que você está lá, o grupo fechado, e a pessoa te desloca, né? Não, você não faz parte do meu grupo, né? Haja vista os Big Brothers da vida, embora não seja uma organização de produtiva, né? No sentido de produzir algo, né? Produz entretenimento, né? De qualquer forma, mas você vê que os padrões sociais, né? Às vezes ficam os excluídos lá, né? E mantém uma constante interação social. Os amigos ali que ficam integrados dentro dessa organização, geralmente quando saem da organização eles continuam integrados, conhecem as famílias, né, participam dos eventos nas casas dos outros e tudo mais. Depois tem a outra conclusão, que é: a especialização não é a maneira mais eficiente de divisão do trabalho. Hoje a gente sabe disso, mas na época, não, quanto mais simples for o trabalho, melhor. O cara vai ser especialista, aquilo vai ser bom demais para ele e para a empresa. Não, se a pessoa não tem expectativa de mudar de função ou de fazer algo mais, ela começa a perder a eficiência, não aumentar a eficiência por fazer a mesma coisa. E a última conclusão que se chega: os elementos emocionais não planejados, então não estou planejando gostar, né? Não estou planejando fazer isso, e irracionais do comportamento humano. Então, nós somos seres, embora ditos racionais, às vezes emocionalmente nós somos totalmente irracionais, não tem nada a ver o que a gente faz emocionalmente às vezes. Merecem atenção especial da teoria das relações humanas. E merecem mesmo, até hoje, as empresas mantêm de volta e meia, né? Estão transformando os gestores em gestor de gente, não a parte técnica. Justamente para quê? Para que eles possam estar observando as pessoas emocionalmente, dentro da racionalidade, observar o irracional e emocional que existe dentro de cada um, para poder auxiliar essas pessoas a estarem produzindo cada vez mais, a estarem num ambiente cada vez mais favorável dentro da organização. Bom, meu querido, ou minha querida, seja lá, né? Aqui não tem divisão de sexo, aqui é para todos, tá? É para você que está aí do outro lado me acompanhando, que eu deixo aqui o meu abraço. Então, porque essa foi a parte 1 da Teoria das Relações Humanas. Vai ter a parte 2, não deixe de acompanhar e segue com a gente aí, tá? Sucesso sempre!